Seja bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Hoje o programa vai receber um convidado novo, juntamente com ela querida, doutora Elisa Padovan. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Duda? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada. E pela primeira vez recebemos o doutor Vitor Brandão. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Muito Seja obrigado bem-vindo. pelo convite aqui. Bom, eles vão falar de um tema muito importante que nós estamos vivenciando. Afinal de contas, estamos ainda em pandemia. Os dois são médicos psiquiatras e vão falar sobre o luto na pandemia, como lidar com esse momento muito difícil. No Brasil, nós já temos quase 600 mil casos de óbitos. Então é muito sério, gente. A gente está falando de uma pandemia e as pessoas têm vivido um momento tão difícil que isso traz transtornos, problemas mentais, aí vem a depressão, vem uma série de coisas que podem influenciar na vida da pessoa. Então a gente vai começar a entender melhor conversando com dois especialistas. Bom, primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, as pessoas normalmente passam por muitos problemas. A gente está falando no caso agora da pandemia, mas tem também várias catástrofes que a gente já viu acontecer. Como que as pessoas lidam quando acontece esse tipo de situação na vida delas? Pois é, Duda, eu costumo dizer que quem viveu uma catástrofe viveu só uma, porque cada uma delas tem as suas particularidades. E aí, falando especificamente do Covid, eu acho que uma das coisas mais importantes é que o Covid é um vírus ilógico. A gente não tem uma lógica. Então, você vê, às vezes, uma pessoa com uma idade e com uma condição de saúde igual, né, a outra. Uma vai desenvolver um Covid super grave. Sim. E a outra vai ter... Que é o meu caso, né? Sintomas leves, exatamente. Então, a gente não tem uma lógica nesse vírus e isso gera uma angústia enorme nas pessoas. Depois, um outro ponto que eu acho muito particular é o isolamento social na pós-modernidade. A gente vive uma sociedade que, com tudo, num clique, você tem tudo nos seus pés. Né? Liberdade é o nosso lema. E aí, de repente, a gente tá preso dentro de casa. Não, e literalmente, a gente tá vivendo uma prisão dentro de casa, né? Exatamente. Existe a prisão domiciliar. Nós ficamos em prisão domiciliar, praticamente. Exatamente. Mas aí tem o outro contraponto, que é o fato de você estar mais em casa também trouxeram vantagens, né? Então, as famílias ficaram mais juntas. Sim. As crianças antes iam pra escola, os pais iam trabalhar. Então, a família se aproximou muito. E uma coisa na medicina que eu achei espetacular, não sei se você vai concordar comigo, a telemedicina, né, foi uma grande oportunidade para a telemedicina. Vocês têm usado, doutor, bastante? Muito. Demais. Facilita muito, né, Duda? Principalmente o acesso. Você liga o vídeo e consegue atender muitos pacientes. Então, isso é muito importante. Que doenças mentais, assim, vocês têm percebido mais no consultório? Depressão, ansiedade? Muita depressão, muita ansiedade, muito estresse pós-traumático. Estresse, nossa. Sim, com certeza. Alcoolismo e dependência de múltiplas drogas também, a gente vê tá bastante. acontecendo muito. Com certeza. E aí o fato das pessoas às vezes usarem mais álcool e drogas acaba induzindo mais a abertura de quadros psicóticos. Então aumentou o número de bipolares, aumentou o número de quadros de esquizofrenia. A gente tá falando, na verdade, de um problema que deixa uma família doente, né, doutor? Sim, com certeza. Mas quando a gente fala do Covid, o que eu vejo muito também é a questão do pânico, né? As pessoas que contraem o Covid e são hospitalizadas, passam pelo processo de intubação, então elas desenvolvem um pânico de ter que passar novamente por aquele processo, começa a ter medo de tudo, medo do que pode acontecer, fica sempre naquela situação de iminência de que alguma coisa vai acontecer. Eu falo, assim, eu sou um caso, né? Eu sou aqui um caso real de ter passado pela intubação, de ter desenvolvido pânico. Eu continuo, assim, em tratamento muito forte. Mas você falou uma coisa, assim, que é muito importante. A pessoa fica com medo de tudo. Então, eu não saio de casa. Já aconteceu, assim, às vezes eu me sinto até culpada. Um exemplo, fui jantar com meu marido um dia. Aí eu me sinto culpada, eu falo, por que eu vim jantar? Não era pra jantar, não era pra eu estar aqui. Gente, olha o que eu passei, vai que eu pego de novo. Eu fico com essa sensação de pegar de novo, pegar de novo. É um trauma. Porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E aí você fica com um trauma mesmo. Será que eu vou passar por isso de novo? Então você tem um medo. Eu tenho esse medo constante. É irracional, né? É irracional. Irracional, não tem como explicar. Exatamente. Eles falam assim, doutor, eu não sei por que eu sinto, mas eu sinto. Então, não tem como... Tem coisas que a gente não encontra sentido realmente, mas geralmente depois da internação, que é um processo longo de recuperação, as pessoas desenvolvem mesmo fica um estresse pós-traumático, um quadro de pânico,
principalmente as que foram entubadas, com medo que aquilo aconteça novamente. Então, é uma coisa que eu vejo muito hoje. É uma pandemia em cima da outra, né? É uma pandemia em cima da outra, né? A gente fala da pandemia por causa da Covid, a gente fala de uma pandemia por causa das pessoas ficarem obesas, que também é um problema que está acontecendo muito. A gente vê muitos casos, porque as pessoas estão em casa, parou a academia, parou isso, parou aquilo, aí tem ansiedade. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu mudei a chavinha. Antes eu ficava sem comer, quando eu ficava muito nervosa, estressada, ansiosa. Hoje eu como tudo, como o mundo, como pedra com sal. Então virou uma chave em mim. Agora, por exemplo, quais seriam as medidas que a gente poderia tomar para prevenir casos de suicídio, por exemplo, que também tem acontecido durante a pandemia? Pois é, isso é um assunto bastante importante, Duda, porque assim, em primeiro lugar, o que a gente está fazendo aqui previne suicídio, tá? Porque é informar a população que a população tem que cuidar. Conscientizar, sim, né? Conscientizar que a população tem que cuidar da saúde tanto física quanto mental. Então esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é para aqueles que já estão doentes, não negligenciar a saúde. Então, ir ao psiquiatra, tomar a medicação de maneira correta, fazer o tratamento correto, porque o risco da pessoa desenvolver mais um transtorno mental, que já tem um transtorno mental, tem risco aumentado de ter de novo. Então, isso é muito importante. O outro ponto, diminuir a quantidade de informações. A mídia, porque tem que informar a população. Nossa, a televisão sangra, gente. Exatamente. Isso é um fator de risco para o aumento de suicídio também, de doenças mentais e de suicídio. Então, diminuir a quantidade de informação que você passa, que você acessa. E também, a mídia pode também aumentar a quantidade de informação como prevenir, que é o que a gente tem feito hoje. Por exemplo, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Não sei se vocês sabem, mas o número 188, acho que é 188, você liga e de forma gratuita você pode falar com uma pessoa que pode te acolher aí num momento onde você às vezes tá pensando. 188? 188. Então, coloca aí, gente, esse número 188 para quem tá assistindo o programa, para quem tá acompanhando. Se você tá sentindo que, de repente, algo não tá legal, a sua vida, ela vale mais do que tudo. Procure ajuda, procure apoio. E se você, de repente, não tem alguém do seu lado, mora sozinho, tá longe da família, tá isolado, liga nesse número e peça ajuda, porque é importante você ter auxílio nesse momento. Pacientes com toque, transtorno, assim, até para as pessoas entenderem que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Doutor, fala uma coisa, piorou? Muito. Muito? Eu gosto até de fazer um relato de caso, assim, para ficar bem claro. Eu cheguei a ter um paciente que gastava 2 sabonetes de barra por dia, porque ele... porque a pessoa fica neurótica pela limpeza, pela higienização das mãos. Já tem pessoas que têm isso sem... Então, veja só, é muito curioso, porque o toque ele envolve o medo de se contaminar, o medo de morrer e o medo de adoecer. Então, mas isso a pessoa já tem antes de pandemia. Já tem antes. Aí vem uma pandemia que só fala sobre isso. E aí, como que essas pessoas fazem? Não, as pessoas ficam extremamente adoecidas. Um sofrimento psíquico intenso, né? É uma ansiedade intensa, diária. Nossa. Eu tenho um paciente que ele chega a lavar a mão 100 vezes ao dia, gastou praticamente todo o dinheiro que ele tinha em álcool gel, máscara e luvas, não sai de casa, toma mais de 10 banhos por dia, então assim, a qualidade de vida dele diminuiu muito. Então, e são doenças que respondem parcialmente às medicações. Então, além de tudo, você ainda fica bem restrito para conseguir tratar. Você tem caso, doutor, algum exemplo assim? Eu tenho esse caso desse paciente... Da barra de sabonete. Da barra de sabonete, ele fica nesse contexto e ele fala, doutor, é um pensamento intrusivo que vem na minha mente sem eu querer e eu fico ali ruminando, eu fico... Ele nem percebe, talvez? Ou Não, ele tem a percepção? ele percebe... Mas não consegue sair, né? Mas não consegue sair, né? É consciente, ele sabe que aquilo é errado, mas ele não consegue controlar. Agora me diz uma coisa, esse paciente, por exemplo, da barra de sabonete, é medicação? Sim. Porque por mais que ele vá fazer, sei lá, terapia, psicanálise, qualquer coisa, sim, tem hora que tem que entrar a medicação. Com certeza. Vocês entram com medicação nesses casos? Sim. Com certeza. Não tem como não tem como não entrar. Tá. O grau de sofrimento é muito grande. E a pessoa sofre? Muito. Mas esse sofrimento, ele é por causa do toque ou esse sofrimento por causa do toque vira depressão? Também, pode ser. Nossa! Uma coisa vai puxando a outra. Então, a pessoa tem que sentir medo. Eu sempre pergunto assim, primeiro, é a sensação de medo que aparece ou é o pensamento que alguma coisa vai acontecer?
Então, para a gente saber diferenciar Entendi. o que vem primeiro. Vocês têm que entrar na mente da O pessoa. diagnóstico é bem detalhado. É impressionante, né? Eu admiro essa profissão, porque vocês entram na mente da pessoa, de acordo com o pensamento dela, para identificar se o sofrimento já gerou depressão ou se não, estacionou ali, o sofrimento... É uma medicina, assim, que E você você não imagina o para. gasto de energia, Duda, que você vai ter para lavar a mão 100 vezes, tomar banho, desinfetar, usar máscara, usar isso, aquilo. Então, assim, o gasto de energia é tão grande que a pessoa fica sem opção. Muitos acabam, se não se tratam, acabam deprimindo. Tanto que pacientes com TOC, geralmente, como são pacientes com grande comprometimento, geralmente a gente aplica uma escala de iBox, né? Para avaliar o grau de comprometimento desse indivíduo. Então, se ele perde mais de 8 horas com aquele ato ou com Sim. aquele pensamento, se é menos de 8 horas, se ele consegue resistir, se ele consegue lutar contra aquilo ou não consegue. Então, é uma doença que tem um grande comprometimento e ganhou uma grande proporção agora na pandemia. Que pena, né? A gente já está lidando com, assim, perdas familiares. Eu tive pessoas na família que perdi, então a gente já está lidando com perdas familiares, a gente já está lidando com o sofrimento, com o isolamento, com o medo, com o pânico, com a depressão. É tanta coisa e é triste ver as pessoas adoecendo. Essa pandemia, ela não está trazendo só o Covid para nossas vidas, ela está trazendo um problema generalizado, familiar, inclusive. As crianças, gente, as crianças dessa nova geração. Você vê minhas filhas, até agora, você não pode ir no shopping, você não pode passear. Não sabe Eu vou o que é comprar sair, roupa para elas, eu compro uma roupinha para ir no pediatra, outra roupinha para ver a avó, sabe? Com muito cuidado para fazer uma visita na avó. É muito triste, né? Porque apesar delas não, né, saberem tudo, são muito novinhas, mas você tem a consciência do que está acontecendo. Isso é muito triste. Sim. E eu acho que isso gera sofrimento também. Com certeza. Porque eu me sinto assim, como eu falei, primeiro eu sinto a culpa se eu sair. Ao mesmo tempo, se eu não saio, eu falo, poxa, minhas filhas, não posso sair. Aí, tem várias pessoas falando, eu quero ir na sua casa visitar seus filhos. Nossa, na hora vem o pânico, eu não vou na minha casa, não. E eu falo, sabe, é tão espontâneo que eu falo, não vem em casa, não, espera. Sabe, eu não quero que as pessoas toquem, cheguem perto das minhas filhas. Então, existe Medo. um trauma após Existe um trauma, é trauma isso, né? Mas nós somos seres humanos, nós não somos ilhas. Nós precisamos do outro. Né? Sim. O outro revela aquilo que a gente não sabe da gente. Então, a relação humana é fundamental, é crucial. Bom, agora a gente vai falar de um outro ponto que eu acho que assim, muitas pessoas não sabem lidar com o luto, né? O luto é algo muito difícil de ser vivido. Eu perdi uma pessoa muito importante dias atrás e eu conversando com uma amiga que é a filha dela, eu disse a ela a seguinte frase, porque ela estava me contando do que estava passando com a mãe no hospital, e aí ela falou, eu passei uma noite e passei muito mal, tal. Eu falei, olha, chore, viva esse luto, não ignore o que você passou. Põe esse sentimento pra fora. É um luto, você é ser humana, você tem direito de chorar, você tem direito de sofrer e você tem o direito de viver esse luto. A sua mãe partiu, você reze por ela tá do seu lado, ela tá olhando por você, mas sofra. Não fica querendo ser forte o tempo todo, porque isso vai, de uma certa forma, te trazer outros problemas. Depois você pensa em todo o resto. Tá errado esse conselho? De verdade. Pode falar. Pode falar, doutor. Primeiro eu gosto de significar o luto. Tá. Né? O luto é a perda de um objeto de amor. Sim. Então, esse objeto de amor, ele pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, a morte de alguém, um casamento que terminou. Então, o luto necessariamente não se restringe a morte. Apenas à morte. Tá. Mas no contexto que a gente está vivendo, eu quero falar mais do luto relacionado à morte. Que é esse caso, por exemplo, que eu citei. Isso. O luto, né, ele precisa ser vivido. Né? Então eu não tô errada, ele tem que ser vivido. De forma Se você nega, pior. Resumindo, é isso, porque uma hora ele vai chegar, entendeu? Isso. A dor precisa ser sentida. Essa dor exige que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Tá. Né? Não tem como a gente dimensionar como vai ser essa dor. Né?
a força do apego entre as pessoas, ela só é medida depois da perda. Então... Não tem como você se preparar para uma perda, né? Não, vou fazer uma terapia, vou me preparar. Não, tem por isso que as pessoas não tem como se preparar, né? A força desse apego, ele só é sentido depois. E as relações humanas, né? Elas são a fonte de nossa maior alegria, nossa maior felicidade, mas também ela é a fonte de nossas feridas mais profundas. Então, o luto, ele simboliza, ele traz essa dor da perda que é muito forte e que se a pessoa não sentir, não tem como passar pelo luto se não for vivendo. Então eu não tô errada quando eu disse ela chore, sofra, põe pra fora, é luto, você precisa sentir, você precisa viver, é a sua mãe, você ama. Agora, eu tenho uma opinião e gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: uma coisa é você perder um ente querido que tá doente, que tá numa doença que de repente vai entrar em estágio terminal. Você tá acompanhando a evolução daquela doença, a pessoa tá 2, 3 anos sofrendo. Outra coisa é você perder uma pessoa em uma semana. Uma pessoa que estava bem em casa, saudável, que você estava jantando na noite há uma semana atrás, batendo papo, tomando um vinho, de repente ela contraiu o Covid e puf, morreu. Essas pessoas que perdem esses entes queridos, elas têm aí uma dificuldade muito maior, eu acho, de lidar com essa perda e de vivenciar esse luto, né? É um trauma, né? É um trauma. Aí gera esse trauma. É um trauma. A pessoa, ela tem um fator ainda que piora isso, que não tem os rituais de despedida mais com o Covid. E ainda tem essa. Não existe mais o velório, não existe mais essa coisa de você simbolizar e você viver essa dor, você ver o que está acontecendo. Você apenas é informado. E o que eu acho que acontece nesses casos é a falta de lógica, porque a lógica ajuda a gente a elaborar. Então assim, já estava mais velho, já tinha uma doença, já estava em sofrimento, tudo isso vem pra você elaborar. Quando é do nada e é uma pessoa jovem, você fica em choque, porque você não esperava aquilo. Você nunca espera a morte. Mas nesse ponto, fica pior. Então, eu acho que isso colabora, né? E tem causado estresse pós-traumático, acho que em muito mais casos. Com né? certeza. Não, eu falo porque, assim, na minha família, quando eu passei pelo coma, né, que eu fiquei no estado... Eu cheguei a ser o estágio máximo da gravidade, de 85% dos pulmões comprometidos. Então, assim, pneumonia, tinha acabado de ter 2 filhas. Então, assim, foi um estágio bem grave. Isso já gerou na minha família, durante um bom período, traumas que eles olhavam para mim e eles choravam. Sim. Porque daí era um sentimento inverso. Eu não acredito que você tá viva. Sabe? Eu não acredito. Porque por mais que a gente tenha fé, chega uma hora que você tá tão fraco e você vê a pessoa piorando e piorando, e aí os médicos falam, reza. Pronto, reza. Chegou. Então... Chegou a hora. Não é? Agora, sabe uma coisa que eu também acho? O luto múltiplo, né? Então veja. Nossa. E quando morre uma família inteira e sobra só um elemento? Você imagina pra essa pessoa elaborar assim. E o que fazer? Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Fato. Não necessariamente medicar, né? Tá. Porque a medicação Porque do daí luto... entra também no entendimento. A pessoa precisa conversar, pôr pra psicológico, fora. no mínimo. As pessoas, para não viverem a dor do luto, elas tendem a camuflar de diversas formas. Com bebida, remédio, substituindo relações, né? Então, as pessoas tentam fugir da dor. E essa dor, ela sempre vai ficar às claras, né? Se mostrar em momentos que a ausência da pessoa é percebida. Então... vai assombrar a pessoa. Né? Isso, vira um fantasma, né? Se você não trabalhar essa dor vai te acompanhar em vários momentos da sua vida até ser resolvida. E muitas vezes as pessoas, isso me corrijam aqui, mas eu entrevisto psiquiatras há muito tempo. Gente, a medicação ela é importante para os fatores fisiológicos que muitas vezes a gente desenvolve, principalmente em crises de ansiedade, né? Que você fica aí com outras reações fisiológicas de palpitação, de tremedeira, enfim. Só que sempre é importante tratar a causa.
E lá a ferida tá doendo, mas por que ela tá doendo? Então vamos tratar ela aqui, vamos colocar curativo, não vamos deixar essa ferida ampliar, mas o que causou essa ferida? A gente precisa entender o que aconteceu no seu organismo que essa ferida começou a abrir. E é aqui que a gente começa a tratar, é lá na causa. E aí entra terapia, entra psicanalista, porque não adianta só ficar na medicação, você tá mascarando algo e você vai passar a vida inteira tomando medicação, porque daí você melhora, daqui a pouco volta, vai ser melhor, daqui a pouco volta. Tem que ter um entendimento interno. Isso, o inconsciente da gente, ele transforma em dor aquilo que, em sintoma, aquela dor que não foi processada, em sintoma. Então, você não resolveu. Você não resolveu. Então, pacientes que perdem a mãe falam, doutor, eu não consigo respirar, eu fico com medo. É o inconsciente da pessoa transformando aquela dor em sintoma, porque aquela dor, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, ser internalizada. Agora, eu passei já por crises de pânico, de ansiedade, estou me tratando principalmente pós-Covid, é muito recente tudo que eu passei, né, 4 meses e meio. A gente sente falta de ar mesmo, a gente sente o coração disparar mesmo, o medo é real mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa que você tá inventando. Ah, tô inventando falta de ar, doutor. Não, você sente o aperto, o nó, aquela angústia, o coração ele palpita mesmo. Eu falo porque, assim, você entra em desespero quando você fica assim, tem hora que parece que o coração vai pro lado do peito, você fala, vou ter uma parada cardíaca aqui. Sim. E são tudo reações psíquicas. psíquicas. Você vai fazer exames de sangue. Você não tem nada, eu já fiz Não tem nada vários. que você enxergue. Sim. Né? Mas existem alterações que a gente não enxerga, mas que elas são no corpo. Então elas são válidas. Quantas pessoas vão em cardiologistas, eu tenho certeza que tem alguma coisa no meu coração, e vai, troca de médico, não tenho certeza que tem alguma coisa, porque não é possível sentir essa dor, não é possível sentir essa angústia, não é possível ter esses sintomas. Sim. E é basicamente psíquico. Agora, existe, por exemplo, alguma relação da infância da pessoa, da forma com que a pessoa viveu aquela infância, com a forma com que ela encara o luto na fase adulta? Com certeza, né? Nós somos seres humanos e nós não somos ilhas, nós somos seres que nascemos para nos relacionar. O outro, como eu já disse, revela aquilo que eu não sei de mim. Então eu preciso do outro para saber mais de mim. Quando a pessoa nasce, o bebê nasce, né, a primeira figura de apego é a mãe, né? E então, se a pessoa ela recebe um apego seguro, ela recebe todo o amparo psíquico que ela precisa como criança, e as figuras primárias de afeto dela conseguirem suprir essa questão emocional, ela vai responder ao luto de uma forma muito mais centrada, muito mais resiliente. Já pessoas que... Por quê? Porque ela repete um padrão de relacionamento. E o luto é uma perda, né? E então ela vai saber lidar com essa perda com o tempo. Agora, se for uma pessoa que foi desamparada na infância, sofreu abandono, as figuras primárias de afeto dessa pessoa não supriu essa necessidade psíquica dela, ela vai desenvolver o que a gente chama de apego inseguro. E quando o luto acontecer, a pessoa ela não consegue lidar bem com isso. E com o tempo, isso tende a piorar. Nossa. Então, ela balança a estrutura psíquica dela. Recurso, né? Quer dizer, a pessoa já está desde o começo vivendo já de forma toda fora dos padrões, digamos assim, né? Já cresceu sem o pai, sem a mãe, ou de repente os pais são separados. Se você não cuidar disso tudo lá atrás, lá na frente, vai vir essa dificuldade de lidar. O padrão, ele tende a se repetir. Exatamente. Então, tanto na questão dos relacionamentos, da mesma forma você vai responder ao luto, porque o luto é uma perda. Então, o padrão, ele se repete. Agora, só para entender melhor, como que a gente ajuda uma pessoa que está enlutada? Bom, o primeiro passo, né, é a empatia. Então, você se colocar no lugar do outro e oferecer ajuda.
Ofereça-se, tem algumas dicas práticas, né, termos práticos para você fazer, que é a questão de oferecer limpar a casa, oferecer ficar com as crianças no período da tarde. Dá um suporte, né? Dar um suporte, né? Ser uma pessoa que ouve e acolhe. O ombro amigo. O ombro amigo. Dá um colo, né? Sem julgar. Né? Exatamente. Evitar cobrar a superação. Eu recebo muitos pacientes que falam assim, doutor, faz 3 anos, mas eu ainda não superei, e as pessoas cobram isso de mim porque eu não superei. Cada um. O luto é um processo. O luto não é algo a ser superado. Então, não existe não é uma linha simples em que você vai viver as coisas no tempo certo. Cada pessoa vive de uma forma. É uma experiência singular. Qualquer tipo de luto. Qualquer tipo de luto. Ele tem a fase. Isso. Que a pessoa passa pela fase da negação, do choque. Que é normal, né? Negar da revolta. Da revolta e depois da readaptação. Mas cada pessoa, a depender de como ela traz esse padrão de relacionamentos dela, ela vai saber se adaptar e vai conseguir se adaptar a um novo contexto. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber dos dois o que vocês diriam, né, para uma pessoa que está vivendo esse momento de luto, começando pela doutora Elisa. Acho que, em primeiro lugar, se sentir necessidade, procurar apoio, né? Suporte, tanto com amigos, quanto com família, quanto suporte profissional, né? Em segundo lugar, não se cobrar. Acho que cada um tem um tempo para elaborar isso, para passar por esse processo, e o principal é buscar aliviar a dor que está sentindo de alguma maneira saudável, né? Não aliviar no álcool, não aliviar em coisas que vão fazer mal, porque aí você só vai cronificar. Então, acho que de maneira geral é isso, ajuda a se cuidar e se tratar bem para conseguir passar por isso o mais rápido possível. Doutor Vitor? Bom, o luto, ele não é algo a ser superado, né? Ele é um processo. Então, é como se fosse uma montanha-russa. Tem dias que você vai estar mal, vai estar mais ligado à perda. Tem dias que você vai estar melhor, mais readaptado à vida atual. Eu sempre faço uma pergunta, um questionamento no final dos meus atendimentos, e eu queria deixar, né, para quem estiver assistindo, um questionamento que eu acho que ajuda na elaboração de quem está passando pelo luto, que o que ficou disso que eu perdi em mim, né? Então, eu quero deixar esse questionamento para que seja elaborado e procure ajuda caso você veja que os dias estão muito pesados e você não está conseguindo seguir em frente. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vocês ajudaram pessoas que estão aqui nos acompanhando, porque a gente tem milhares de pessoas passando por esse momento. E esse é o objetivo do Saúde Você, é levar a conscientização, a informação com especialistas, para que você possa entender e saber como se cuidar, como se amar, porque quando você cuida da sua saúde, seja física, mental, você está tendo um ato de amor com você mesmo. Então, ame-se em primeiro lugar. Meus amores, obrigada pela participação de todos vocês, da presença de vocês que estão aqui nos assistindo, acompanhando o Saúde Você no caras.uol.com.br. E se você perdeu o programa ou quer compartilhar com alguém, não se esqueça, compartilha, faça perguntas, nossa equipe está de olho e o programa vai ficar aqui na playlist da Caras para você. Uma ótima semana para vocês e até a próxima segunda-feira.